Nesse vídeo eu vou mostrar como a gente cria um servidor de banco de dados e um servidor Windows utilizando Lightsail, então fica ligado! Bem-vindo a mais um vídeo do canal do Cloud Treinamentos, meu nome é Leandro Porciúncula e nesse vídeo eu vou mostrar como a gente cria uma instância, um servidor Windows utilizando o serviço do Lightsail. Vou mostrar também como a gente cria um servidor de banco de dados. Vou conectar esse servidor Windows nesse servidor de banco de dados. Se você não conhece ainda o serviço do Lightsail, aqui no lado eu vou deixar o link do vídeo onde eu explico como funciona esse serviço e também explico como a gente cria um servidor WordPress utilizando o Lightsail. Bom, então vamos lá. Então aqui na console do Lightsail eu vou em criar instância. Eu tenho as instâncias Linux ou Windows, como eu falei aqui nós vamos criar uma instância Windows. Essa foi uma dúvida que surgiu no vídeo anterior, o pessoal queria saber como criar a instância Windows, então eu resolvi fazer esse vídeo. Aqui eu vou criar uma instância Windows Server 2012 R2, tá? Então a gente seleciona qual sistema operacional. Aqui embaixo, se eu tiver algum script na inicialização que eu quiser colocar nesse servidor, eu posso colocar por aqui. Aqui eu tenho os valores, quanto custa esses servidores conforme a sua configuração. Então aqui eu tenho um servidor, uma instância com 512 MB de memória, 1 GB, 2 GB, 4 GB de memória, 8 GB, 16 e 32. Então é o máximo que a gente tem. Essa instância aqui com 32 GB de memória, 8 vCPU, 640 GB de SSD, 7 TB de transferência de dados, custa hoje $240. E essa mais simples custa $8 por mês. Este é um valor mensal. E aqui eu tenho alguns filtros que eu posso classificar essas instâncias por memória, processamento, armazenamento e transferência de dados. Mas são as mesmas instâncias, só muda a forma de apresentação. Eu vou criar aqui para você ver como é tranquilo, uma instância com 512 MB de memória. Então imagina o servidor Windows 2012 R2 com 512 MB de memória. E aqui o nome que eu quero colocar para esse servidor vai ficar Windows Server 2012. Eu vou apagar o restante aqui para não ficar muito grande. Vou deixar só a região que eu escolhi, que é a Virgínia. Então a região eu defini aqui em cima, né? Qual o local que eu estou criando essa instância. Nunca esquecendo que o Lightsail ele está disponível apenas nessas regiões aqui da AWS, não são todas as regiões. Na região aqui no Brasil nós não temos ainda o serviço do Lightsail, mas você pode criar esses servidores em outras regiões. Eu tenho bastante coisa em produção na Virgínia, então eu gosto de criar minha infraestrutura na Virgínia, eu vou criar essa instância aqui também. Vamos em criar instância. A partir desse momento ele vai começar a criar essa instância, leva alguns minutinhos, tá? É bem rápido. Então se eu atualizar a tela aqui, ó, você vai ver que ele está no status de pendente. E agora ele já está no status de execução. E como eu faço para acessar esse servidor? Eu tenho duas formas que eu posso fazer isso. Se eu vier aqui no lado, ó, eu tenho gerenciar. Aqui embaixo então eu tenho o usuário, que é o usuário administrator, e a senha que foi gerada. Eu vou aqui mostrar a senha padrão. Então eu vou copiar essa senha. E eu vou abrir a área de trabalho remota, a conexão de área de trabalho remota do Windows. Se você não tiver Windows, essa conexão de área de trabalho remota tem para Mac também, certo? Eu preciso pegar o IP dessa instância, então esse IP está aqui, ó. Aqui em cima ele aparece para mim. Deixa eu colocar, conectar. Ele vai me pedir o usuário e a senha, administrator, e a senha que eu copiei. E nesse momento ele conectou no meu servidor Windows, na minha instância Windows 2012 R2. Esse é o meu Windows. Tá, como eu falei, eu criei um servidor mais simples possível, com 8 GB com 512 MB de memória, 30 GB de espaço em disco. Então esse é o meu servidor Windows. Eu vou voltar aqui na console do Lightsail para você ver quais são as outras opções que nós temos de gerenciamento dessa instância. Aqui no lado, nós vamos em gerenciar. Se eu alterar aquela senha lá do administrador, ela não vai mais aparecer aqui nessa console, tá? Vai valer a minha senha nova. Aqui eu consigo gerenciar os discos, criar novos discos e adicionar a essa instância. Aqui eu tenho algumas métricas de monitoramento, que ele ainda não começou a me gerar nenhum gráfico, mas ele vai me gerar os gráficos igual à instância Linux que eu criei no vídeo anterior. Aqui na parte de redes também, ó, eu posso criar um IP estático, eu tenho o meu IP interno, o meu IP de rede local que ele cria. Aqui o meu firewall, então ele já vem por padrão habilitado SSH, HTTP e URDP. Eu posso editar essas regras e remover. Por exemplo, SSH eu não preciso, eu posso vir aqui e remover
o SSH, eu não vou utilizar algum serviço com a porta 80, eu posso remover, assim como eu posso adicionar outros serviços a esse firewall. E aqui um balanceador de cargas que eu posso criar também entre mais instâncias, mais servidores do Windows. Aqui eu crio os snapshots, que são as imagens, né? Ele cria snapshots dessa minha máquina. Eu posso criar novos servidores baseados nesses snapshots. Aqui eu tenho o histórico de tudo que eu fiz nessa conta, nessa instância, né? Qualquer alteração que eu faça, eu tenho um histórico aqui. E aqui, caso eu precise excluir essa instância, é só eu clicar aqui e excluir. Uma outra forma que eu tenho de conectar é através da console do próprio Lightsail. Então aqui no ladinho, ó, do nome, você vai ver que aparece um computadorzinho. Se eu clicar aqui, eu não preciso nem ter a área de trabalho remota do Windows criado. Eu já conecto diretamente por aqui no meu servidor Windows. Então ele cria para mim já essa console aqui dentro do meu servidor Windows. Mas eu ainda prefiro utilizar a área de trabalho remota para fazer esse gerenciamento. Bom, como eu falei, então, agora nós vamos criar um servidor de banco de dados. Eu saio daqui da parte de instâncias, vou em banco de dados. Dentro do Lightsail eu só tenho disponível como serviço o banco de dados MySQL. Então vamos criar um banco de dados MySQL. Eu vou utilizar essa versão aqui mesmo. Eu tenho outras 3 versões. Aqui embaixo eu vou especificar uma credencial que eu quero utilizar. Então eu vou usar o usuário root. Eu crio o usuário que eu quiser. Eu vou definir uma senha. Eu posso deixar que ele crie para mim, mas eu posso especificar uma senha. Então eu vou criar aqui uma senha cloud,2018. Essa vai ser a senha do meu banco de dados. E os planos de banco de dados que eu tenho. Então eu tenho banco de dados padrão e alta disponibilidade. Quando eu crio alta disponibilidade, ele cria 2 instâncias. Então nesse momento o valor vai dobrar aqui embaixo. Nesse vídeo eu vou criar um padrão. Vou usar o mais simples que eu tenho aqui, que é 1 GB de memória, 40 GB de SSD. É um servidor de banco de dados que me custa hoje $15 por mês. Aqui eu vou colocar o nome do meu banco de dados. Eu vou selecionar ele de nome de DB Cloud, só para a gente identificar depois esse banco de dados. Eu vou mandar criar um banco de dados. A criação do banco de dados demora um pouco mais do que a criação de uma instância, tá? Então, enquanto está criando aqui o banco de dados, eu vou colocar lá dentro do meu servidor Windows uma aplicação que eu baixei direto lá no site do MySQL, que é para eu instalar no Windows para eu gerenciar esse banco de dados. Então, como eu vou fazer essa cópia, eu já tenho ela baixada aqui, ó, eu vou copiar pelo próprio área de trabalho remoto, eu venho aqui, colo. Tá, ele vai demorar um pouquinho, ele vai copiar essas minhas aplicações, eu vou instalar ela lá. É o MySQL Workbench. Agora sim, o banco de dados já foi criado, então eu vou aqui em gerenciar e vamos ver quais as opções que nós temos lá. Então a primeira coisa que a gente tem é dentro da parte de conexão, o usuário que eu criei, que é o root, e a senha aquela que foi criada, que é cloud,2018. Aqui embaixo eu tenho o endpoint e a porta de conexão, tá? Então esse aqui é o endereço que eu vou usar para conectar no meu banco de dados. E a porta é a porta padrão do MySQL 3306. Por padrão, esse banco de dados ele não está acessível publicamente, então ele vem em um modo público desativado. Mas se você quer acessar da sua empresa, que seja um local que não é dentro do Lightsail, basta você habilitar essa opção aqui e esse banco de dados vai ficar público para você. E aqui a gente tem um modo de importação de dados, onde ele desabilita a conexão com esses bancos de dados para você fazer uma importação dos seus dados. Aqui eu tenho um log, o histórico, tá? Então todos os logs de erro do banco de dados que aconteceu na criação, todos os logs do MySQL ele vai gerando aqui e eu tenho acesso a esses logs. Aqui do lado a gente tem algumas métricas. Essas métricas são gráficos, então de utilização de CPU, número de conexões com o banco de dados, você pode ver que não tem nenhuma ainda, e depois que eu conectar lá no Windows, você vai ver que isso aqui vai aumentar. E diversas outras métricas de bancos de dados que nós temos aqui, métricas desse servidor. Aqui na parte de redes, então ele tem basicamente só o modo público, então você habilita esse banco de dados publicamente ou não. Aqui são a parte de backup e snapshots desse banco de dados. Eu consigo criar snapshots desse banco de dados. Aqui eu consigo restaurar esses backups. Então o Lightsail gera backups automaticamente para você e você consegue restaurar esses backups aqui a qualquer momento. E aqui caso eu precise excluir esse banco de dados, é claro. Bom, então eu vou conectar agora no banco de dados através daquela instância Windows. Como que eu faço isso? Eu preciso instalar o Workbench no meu servidor Windows. É uma instalação bem rápida, ó. Next, modo completo, install. Não vou me pegar muito nessa instalação, você instala padrão mesmo. Isso aqui é apenas para você ver como eu vou conseguir conectar o meu servidor Windows no meu servidor de banco de dados. Finish. Então eu vou adicionar uma conexão e eu vou pegar lá o meu endpoint. Vou copiar, vou colocar aqui no hostname. O usuário que eu criei é root. Vou colocar um nome aqui para esse banco de dados. Vou colocar Lightsail, só para eu saber que banco de dados é esse.
Vou colocar a senha, aquela senha que nós criamos lá junto com o banco de dados. Vou dar um teste de conexão, ó. Teste realizado com sucesso. Vou dar um OK e vou conectar no meu banco de dados. Então está aqui criado o meu banco de dados, eu conectei nele meu DB Master, que foi o nome do banco de dados que eu criei na hora que eu criei lá no Lightsail. E a partir de agora você consegue gerenciar, criar todas as tabelas, tudo que você precisa fazer no seu banco de dados, você consegue criar aqui. Isso poderia ser um servidor Linux também, você conectar no banco de dados, no MySQL, é um MySQL normal para você criar todo o seu banco de dados. Se eu vier aqui nas métricas agora, ó, você vai ver que eu já vou ter as conexões que eu não tinha antes no meu banco de dados. Você viu como é fácil criar um servidor Windows, criar um servidor de banco de dados, fazer essa conexão utilizando o Lightsail? Além de fácil, é barato. Se você gostou desse vídeo, clique em curtir, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações, compartilhe esse vídeo com seus amigos, que eu tenho certeza que eles vão te agradecer por isso. E deixe seus comentários aqui embaixo com sugestões de novos conteúdos. Valeu? Então até o próximo vídeo. Vê se não esquece e me ilumina. Preciso de você aqui. O sol, vê se enriquece a minha melanina.